Bem, amigos, terminou. Terminou a história de Cristiano Ronaldo na Eurocopa. Portugal eliminado pela França. Terminou também a carreira de Toni Kroos. Toni Kroos se aposenta do futebol de forma triste também, sendo eliminado pela Espanha, jogando a sua última Eurocopa. O único título que ele não conquistou na carreira, o único título que ele disputou e não conquistou. E jogando em casa com a sua seleção da Alemanha, ele não consegue. Inclusive, ele poderia, na minha opinião, não ter terminado a partida em campo, né? Não ter jogado os 90 minutos, que ele merecia um segundo cartão amarelo, visto que ele não tomou o cartão no começo do jogo. Bom, enfim, estamos aqui para mais um vídeo sobre a Eurocopa. Quartas de final, os dois primeiros jogos aconteceram nesta sexta-feira, dia 5 de julho, e temos então os dois primeiros semifinalistas se enfrentando, França e Espanha na próxima fase, países vizinhos, rivalidade grande, dois países campeões do mundo e que recentemente ganharam a Copa, né? A Espanha em 2010, a França 8 anos depois, em 2018, e ainda foi finalista da última Copa em 2022. E hoje a França exorciza o fantasma dos pênaltis, né? Porque eles perderam a Copa do Mundo em 2022 nos pênaltis, foram eliminados na Eurocopa de 2021 nos pênaltis também pela Suíça, e hoje eliminam Portugal nos pênaltis. Portugal que havia passado nos pênaltis contra a Eslovênia na segunda-feira, nas oitavas de final. Enfim, vou começar falando primeiro de Espanha e Alemanha, foi o primeiro jogo, né? 2-1, um jogaço frenético, do começo ao fim, bola rolando o tempo inteiro, poucas faltas, né? Poucos fora de jogo. E a Espanha vence com mérito, apesar da Alemanha hoje ter finalizado mais, ter tido mais posse de bola. Ela ficou atrás do placar durante boa parte dos 90 minutos, né? Quase 90 minutos inteiro. Foi aos 44 do segundo tempo que o Florian Wirtz conseguiu empatar o jogo para a Alemanha, então eles tiveram que ir para cima. E a Espanha deixou um pouco também a bola com a Alemanha. Não tem como controlar muito isso, né? Se você está perdendo, outro time tem qualidade, é óbvio que eles vão ter a bola e vão te atacar, né? Você vai ter que sair no contra-ataque. A Espanha é um time propositivo, mas quando você está ganhando e ainda mais o adversário jogando em casa, a gente sabe que não vai se manter assim durante os 90 minutos. Então a Espanha saiu na frente no começo do segundo tempo, aos 6 minutos o Dani Olmo abriu o placar, e ele que teve que entrar ainda no primeiro tempo no lugar do Pedri. O Pedri que deu uma declaração dizendo que esse seria o último jogo da carreira do Toni Kroos. E ele não errou, foi o último jogo da carreira do Toni Kroos, só que o Toni Kroos, eu acho que não gostou muito da declaração do Pedro, embora ele não tenha sido o único a falar isso, né? O Roselu também falou, só que o Roselu estava no banco, né? É amigo do Toni Kroos de Real Madrid, então não sei se ele ia dar uma chegada no Roselu também. Fato é que o Toni Kroos fez uma falta que para mim era para cartão amarelo e não foi dado cartão amarelo a ele, e o Pedro, que é um jogador de vidro, né? Vive se machucando, se machucou e está fora da Euro. A Espanha avança e ele não joga nem a semifinal e nem a final, e talvez perca até o início da temporada pelo Barcelona. A gente não sabe ainda, né, a gravidade total da lesão do Pedri, mas fato é que ele é um jogador que se machuca muito, e apesar de ser muito habilidoso, né? O Dani Olmo, que é um excelente jogador também, eu acho que poderia muito bem ser titular, e agora deve ser com a saída do Pedri. Ele abre o placar para a Espanha no começo do segundo tempo. Jogada do Lamine Yamal, né? O garoto de 16 anos segue muito bem, não marcou gol ainda nessa Euro. A finalização é uma coisa que ele tem que aprimorar, mas ele é um cara muito inteligente, com uma visão de jogo absurda, velocidade, fisicamente muito forte para a idade que ele tem. É um absurdo de jogador aí, o Lamine Yamal, jogador do Barcelona e da seleção espanhola. Então ele dá assistência para o gol do Dani Olmo, jogador que conhece muito bem, né, os estádios alemães. Ele joga no RB Leipzig e abre o placar aos 6 minutos do segundo tempo. Então a Alemanha vai para cima, cria oportunidades. O Unai Simon dá um susto na torcida da Espanha, como ele sempre faz, né, e às vezes o adversário aproveita, como foi o caso do amistoso com o Brasil, aquele 3-3 bem controverso por conta da arbitragem, né, no Bernabéu. O Unai Simon deu um presente para o Rodrigo e ele aproveitou. Foi o Havertz, né? O Havertz tentou aproveitar, tentou encobrir ele, porque é uma falha dupla do Unai Simon. Ele cobra o tiro de meta de maneira ridícula. Tipo, o goleiro falhar na saída de bola, ok, recuar a bola para ele não tem muita intimidade em jogar com os pés, ele errar um passe, beleza. Agora, ele errar o tiro de meta, que ele quis dar um chutão para frente, e chutou a meia altura, né? E ficou fácil ele para cortar. E ele ainda sai do gol, igual um maluco, deixa o gol aberto. O Havertz tenta dar uma cavadinha, né? Tenta tocar por cobertura, e ela vai um pouco alto demais, vai por cima do gol. E aí no final do jogo, no final do tempo normal, o Florian Wirtz, que até então vinha sendo um pouco criticado por não estar jogando a mesma coisa que ele jogou na temporada com o Bayer Leverkusen, ele marca o gol de empate, aproveitando a assistência do Thomas Müller, se não me engano, que entrou também no segundo tempo. A Alemanha tem grandes jogadores, né? O Leroy Sané foi titular hoje, mas não fez uma grande partida. Saiu a entrada do Müller e do Füllkrug, que fizeram bem a seleção. O Füllkrug, inclusive na prorrogação, coloca uma bola na trave, e a Alemanha poderia ter vencido o jogo ali. Só que aí na reta final da prorrogação,
no penúltimo minuto, né? Ainda teve mais 5 minutos de acréscimo, que chegaram até 6. Não era para isso tudo, mas o árbitro queria que a Alemanha empatasse, né? Jogando em casa, deu tempo demais, a Alemanha não conseguiu empatar. O Carvajal até foi expulso, né? Para evitar um lance em que a Alemanha pudesse fazer um gol. O Musiala ia partir sozinho, o Carvajal simplesmente agarrou ele, coisa que eu fico impressionado como ninguém fez contra a Croácia naquele jogo Brasil e Croácia na Copa do Mundo de 2022. Ninguém fez isso, teve várias oportunidades. Se você faz essa falta lá atrás, não ia tomar cartão vermelho, como o Carvajal tomou porque já estava perto da área. E ninguém fez essa falta, esse tipo de falta. O Carvajal nem tomou vermelho, né? Ele tomou o segundo amarelo, ele que já estava pendurado, inclusive, então ele estava pendurado? Tomou o segundo amarelo, não estava pendurado não. Enfim, ele não joga a semifinal. Talvez ele vai pegar um gancho, pelo menos foi o que falaram na transmissão, porque quando é expulso, dependendo da gravidade da falta, uma falta nada demais. Ele realmente quis evitar o gol. Eu acho que ele, se a Espanha avançar, ele tem que jogar a final. E ressaltar também a importância do Carvajal no gol marcado pelo Mikel Merino, né? O gol da vitória da Espanha. O Carvajal poderia ter feito um cruzamento como qualquer lateral faria, e ele tem a visão de jogo de inverter o jogo para o outro lado. E aí no cruzamento que é do Dani Olmo, foi o destaque da partida, ele entra no lugar do Pedri, faz o gol no começo do segundo tempo e dá assistência para o gol da classificação do Mikel Merino, ele que subiu abrindo as pernas, uma cabeçada sensacional, sem chance para Manuel Neuer, que também se despede da seleção alemã, não deve mais ser convocado, né? Ele se aposenta só da seleção, ao contrário do Kroos que aposenta do futebol, né? O Neuer se aposenta apenas da seleção alemã e não vai disputar a Copa do Mundo 2022, 2026. Chegou a vez do Ter Stegen ser titular finalmente na Alemanha, né? O Neuer, um dos maiores, se não o maior goleiro de todos os tempos, eu considero o maior, mas o Ter Stegen também é um goleiraço, a Alemanha não tá mal de goleiro, né? Então, a Alemanha dá adeus à Euro em casa, jogando no estádio Mercedes-Benz Stadium, um estádio do Stuttgart. Espanha se classifica para a semifinal e enfrentará a França, que elimina Portugal. Tem que se ressaltar que a França não faz lá uma grande Euro, né? É uma das grandes favoritas ao título, mas a França ainda não marcou um gol com bola rolando. Impressionante, né? Foram 3 gols marcados até aqui nessa Euro, da fase de grupos para cá. Teve um 0-0 na segunda rodada, né? E na primeira rodada eles vencem com um gol contra. Na terceira rodada eles empatam, né? Eles empatam com um gol de pênalti do Mbappé contra a Polônia. Isso é na última rodada, na verdade, né? Tem um gol de pênalti do Mbappé e um gol do Lewandowski. E aí nas oitavas de final eles classificam contra a Bélgica com gol contra do Vertonghen. Não marcaram ainda gol com a bola rolando, né? Só o gol de pênalti ou dependendo de gol contra. Nesse jogo tiveram várias oportunidades, até finalizaram mais que Portugal, apesar de Portugal ter controlado a partida, ficou com a bola a maior parte do tempo, 60% de posse de bola contra 40% da França. 20 finalizações da seleção francesa, muito escapando em contra-ataque, né? O Cancelo anulou o Mbappé durante todo o primeiro tempo. Quando o Mbappé conseguiu algum lance no primeiro tempo, foi quando ele caiu para o lado esquerdo. E aí ele foi travado no final, né? Se não me engano, o Pepe conseguiu se recuperar. Partidaço do Pepe, partidaço do Nuno Mendes, João Cancelo também. O João Cancelo acabou sendo substituído depois. Eu não entendi por que o Roberto Martínez tirou o Cancelo e o Bruno Fernandes, que eram os melhores jogadores de Portugal em campo. O Cristiano Ronaldo ficou até o final, se esforçando ao máximo, né? Porque quando acabou o tempo normal, né? Foi para prorrogação, todos os jogadores de pé, conversando ali, o Cristiano no chão, recebendo massagem nas duas pernas. 39 anos de idade, tudo bem, né? Tem que entender, temporada exaustante, mesmo sendo na Arábia Saudita, mas o Cristiano jogou a maior parte dos jogos. Se despede sem marcar nenhum gol com bola rolando na Euro, né? Ele perde o pênalti contra a Eslovênia, méritos ao Oblak pela defesa sensacional. Ele converte o pênalti dele hoje na disputa também, mas se despede da Euro sendo o maior jogador da história da competição, porque ele é o maior artilheiro, é o jogador que, infelizmente, ele não conseguiu esse feito de marcar em todas as edições que ele disputou, né? Como ele até então tem na Copa do Mundo, mas se ele for para 26, pode ser que ele perca esse rótulo também, né? Ele marcou em 5 Copas diferentes, ninguém nunca fez isso, mas se ele disputar a sexta, a dificuldade que ele teve nessa Euro, ele deve ter ainda maior na Copa de 26, onde, se ele for, acredito que infelizmente não será como titular, né? É triste. Tipo assim, eu quero que ele vá pra Copa, eu não quero que ele se aposente agora, mas é triste ver ele jogando dessa forma, né? Tipo, pensar que não vou tão longe, falar 10 anos atrás, mas 8 anos atrás, na Euro de 2016, ele ainda conseguia, num lance individual, resolver a partida, como ele fez em alguns jogos, né? Não é que ele foi disparado o melhor jogador daquela Euro. Eu acho que o melhor jogador foi o Griezmann naquela Euro. O Griezmann que foi substituído cedo hoje também. A França termina o jogo sem o Griezmann e sem o Mbappé. Portugal manteve o Cristiano até o final, mas tirou o Bruno Fernandes, que era um jogador muito importante, e o Cancelo, que fez uma grande partida. O Cancelo também desperdiçou uma chance clara, né?
finalizou mal com a perna esquerda, ele poderia ter tocado para o Cristiano. Não sei se ele ia conseguir fazer também, porque a França foi impecável na marcação, né? Impressionante. São 3 volantes excelentes, né? O Kanté, que mesmo jogando na Arábia Saudita, segue no nível absurdo. Tchouaméni e Camavinga, que para mim foi o melhor do jogo em termos defensivos. O Camavinga foi incrível na partida, não jogou o tempo inteiro, foi substituído. O Fofana, que entrou no lugar dele, não foi tão bem assim, mas converteu seu pênalti. A França converteu todos, né? Foi 5-3 na disputa de pênaltis. Portugal, o pênalti de Portugal foi desperdiçado pelo João Félix. Quando ele foi pra bola, mas ele vai perder, cara. Aí vem o Luizinho falando, pô, ele é a grande promessa do futebol português, uma das maiores de todos os tempos, mas não convenceu até hoje, né? Não convenceu até hoje, é verdade. O João Félix é um jogador que não é confiável. O Rafael Leão fez a sua melhor partida na Euro. Infelizmente ele não conseguiu marcar gol ou dar assistência. Eu não lembro dele finalizar nenhuma vez, mas incomodou muito ali o lado direito do ataque da França. Mas toda vez que ele ia tentar tocar a bola, tava lá o Camavinga, tava lá o Kanté, ou o Tchouaméni, ou o próprio Koundé na lateral, né? Alguém tava travando o passe que ele ia dar e chutar ele não conseguiu. Não tentou cavar falta como ele fez lá na fase de grupos de forma ridícula. Foi uma expulsão. Expulsão não, ele ficou pendurado, não jogou o último jogo da fase de grupos por isso. Mas enfim, Portugal se despede, um time muito bom. Hoje o Diogo Costa não estava inspirado como ele esteve contra a Eslovênia, né? Pegou os 3 pênaltis. Hoje ele mal conseguiu acertar um canto. Eu acho que ele não acertou nenhum canto, na verdade, pulou para todo lado errado. E no último pênalti, se eu não me engano, ele estava inclinado para um lado, pulou para o outro, não entendi o que ele fez. Mas enfim, né? Tem dia que o goleiro está inspirado, tem dia que não. O Manhã não pega nenhum pênalti, né? A bola do João Félix vai na trave. E a França está na semifinal e vai enfrentar a Espanha. Para mim, a Espanha é favorita por tudo que fez até agora na Euro, né? Goleada contra a Geórgia, sendo absoluta ali nas oitavas de final. Jogando muito bem hoje, apesar de ter segurado por segundo tempo, mas já falei, as circunstâncias, né, acontecem. Mas eu acho que a Espanha tem tudo para controlar o jogo como Portugal fez, mas ela deve ser mais eficiente. Pelo menos é o que vem fazendo até aqui. Óbvio que a França é um adversário mais difícil, tem uma defesa melhor. Vai ser um jogaço, sem a menor dúvida. Talvez as duas favoritas caindo aí do mesmo lado da chave, né? Se fosse Espanha e Portugal também seria um grande jogo, é o que eu queria ver. Mas é isso aí, Espanha e França. Do outro lado ainda temos que descobrir qual será a semifinal. Amanhã então os 2 últimos jogos às quartas, Inglaterra e Suíça, 1 da tarde, Holanda e Turquia às 4. Inglaterra e Holanda são favoritas, mas eu não duvidaria da Suíça, que eliminou a atual campeã Itália, eliminou a França em 2021. Teve aquele 6-1 na Copa do Mundo para Portugal, meio inexplicável como a Suíça jogou mal naquela partida, mas lembre-se, na fase de grupos a Suíça deu um baita trabalho pro Brasil. Nem que o Brasil tá sofrendo pra caramba na Copa América também, mas é isso aí. E a Turquia também não dá para subestimar, mas eu acredito que vão passar os favoritos Holanda e Inglaterra, e eu já faço a minha aposta aqui. Acredito que a final será uma reedição da Copa de 2010. Espanha e Holanda. Eu acho que essa vai ser a final. As duas jogam melhor, são as equipes que jogam melhor nessa Euro até aqui, e acredito que elas chegarão na grande final no Estádio Olímpico de Berlim. O que você acha? Torceu para Portugal? Torceu para Alemanha? Ficou triste aí com a despedida do Kroos, com a despedida do Neuer, do Cristiano, do Pepe, né? Como eu disse, Neuer se aposenta só da seleção, Kroos se aposenta do futebol, não teremos mais o brilho de Toni Kroos no meio campo do Real Madrid e nem na seleção alemã. E o Cristiano Ronaldo ainda não se aposenta da seleção. Acredito que ele vai fazer de tudo para ir para a Copa de 26, mas acho que a partir de agora Portugal realmente deve pensar, né, em jogar com outro jogador. Mas o Gonçalo Ramos tem que mostrar serviço ou aparecer outro jogador que possa suprir ali, ser a referência, né, do time português. Vamos ver o que acontece aí nos próximos anos. O Roberto Martins deve ser mantido, o trabalho não é ruim, mas ainda tem muito a evoluir. Enquanto o Pepe também se despede da seleção, né, ele não vai continuar. Foi a última Euro e provavelmente o último jogo dele, e infelizmente terminou dessa forma porque foi uma partidaça e ele é eliminado. Ele podia ter batido o pênalti no lugar do João Félix, que ele não ia errar, eu tenho certeza. Fazer o que, né? É isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.